E aí, meu irmão, minha irmã, mais um dia Deus nos deu, mais uma oportunidade de viver coisas maravilhosas e sobrenaturais. Faz assim já com o dedinho, ó, mais uma chance. Deus confia em você, tá bem? Se você tá de pé, é porque Deus confia em você. Enquanto Ele confiar em mim, eu vou estar aqui ministrando a palavra dele e buscando a sabedoria. Eu espero que você também. Então vamos para a live de hoje. Hoje é dia 16/7. A gente está em Provérbios 16. Então cada dia desse mês teve um capítulo de Provérbios. E tá tudo ficando salvo aí nas lives. Se você entrar no TikTok, tem todos os provérbios aí desde o primeiro. Aliás, está sendo postado aí aos poucos. E tá ficando salvo também no YouTube. Se você for no link da bio do canal, você vai ter todos os vídeos organizados em playlist lá no YouTube. No link da bio, você clica, vai aparecer outros links. Tem o grupo de ascensão, que é onde eu falo os horários da live, é onde eu vou mandar grupo fechado para a gente fazer conteúdo também. Então, se você entrar no grupo, é um ponto bom ali, porque eu estou sempre postando lá. Se você acessar o YouTube, tem todos os cursos que eu faço, fica lá salvo, é gratuito. Só não é de graça. É gratuito porque você não precisa dar dinheiro, mas não é de graça porque você precisa investir seu tempo e continuar ouvindo a sabedoria para conseguir entender aquelas coisas que estão ali escritas, tá bem? Então vamos lá, Provérbios 16. As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Infelizmente, eu tenho falado bastante disso. As pessoas hoje nem plano estão fazendo. Acabou o tempo de planejar. Acabou o planejamento. As pessoas só estão vivendo a vida empurrando com a barriga. Elas estão presas no futuro e presas no passado. E elas não conseguem parar para fazer um plano. É muito entretenimento. Se você não tem um plano, como é que você constrói uma casa? Meu personagem, ele é engenheiro. Antes de eu construir uma casa, a primeira coisa que eu faço é planejar a construção. É planejar a destruição. Planejar, prever os dias. Você tem esse poder, por que você não está usando isso? Você tem essa capacidade, por que você não está usando isso? O Senhor Deus espera que você faça planos. Só que quem faz dar a última palavra é Ele. Quer dizer o quê? Que Deus é quem valida os planos. Então faça planos e apresente perante o Senhor, tá bem? Você não pode pensar que tudo que faz é certo. Mas o Senhor Deus julga as intenções. Diferente dos homens que vivem vendo a capa ao lado de fora, Deus está olhando o seu coração. Inclusive, no último dia, vai ter muitas pessoas que curaram, que profetizaram, que expulsaram demônios. A palavra fala que elas fizeram maravilhas. Então, do lado de fora, você olha, não, esse cara é salvo, esse cara vai para o céu. Só que eu tenho que te revelar que o céu é lugar de surpresa, porque você vai chegar lá e essas pessoas não vão estar lá, porque elas fizeram todas essas obras para ser visto. Elas fizeram todas essas obras servindo um Deus que só existe na cabeça delas. Elas fizeram todas essas obras com as intenções erradas. E Jesus vai falar, eu nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Peça a Deus que abençoe os seus planos, porque eles darão certo. Você está fazendo plano, amigo? Qual que é o plano desse ano? Qual que é o plano para você fazer seu primeiro milhão? Qual que é o plano para você trocar de carro, para você ter um carro bom? Qual que é o plano? Antes tem que ter uns carros que vão te dar o dinheiro para pagar o carro bom. Não, tá, não, isso aí não é plano não. O plano é chegar já direto com o pé na porta, comprando uma Range Rover para gastar. Amigo, tá errado. Eu fui ter o meu terceiro carro, é que foi o primeiro carro que eu comprei para me andar. Porque os dois primeiros carros que eu comprei em Portugal, eu comprei para eles fazer dinheiro. E o terceiro agora entrou na roda também, vai fazer dinheiro para lá. E comecei a comprar outros carros. Então, você tem que ter plano e você tem que mostrar seus planos para Deus. Porque é Ele que faz o plano dar certo ou não.
O Senhor Deus fez tudo para certos fins. Deus tem tudo planejadinho. Tem o tempo de colher, tempo de plantar, tempo de sorrir, tempo de chorar. O fim dos maus é a desgraça. Porque pode até parecer bom aqui na terra, amigo. Pode ser até parecido bom momentaneamente. O cara tá nessa vida de bebida, tá nessa vida de prostituição. Você pode olhar querendo fazer a coisa certinho. Nossa, mas o cara fica com um monte de mulher, eu só fico com a minha. Nossa, mas esse cara curte tanto a vida, eu só fico aqui trabalhando e procurando a coisa certa. Só que Deus está revelando, o fim dele é a desgraça. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Todas essas pessoas vão se lascar. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, mas aqui na terra eles vão pagar. E quando chegar na glória, aí é que vai ser pior ainda. Mas não se confunda, o bom ele tem recompensa aqui na terra e na eternidade mais ainda. Então não se culpe, não deixe que essas vozes da sua cabeça fiquem te julgando e te atrapalhando de fazer a coisa certa aqui na terra. Por quê? Porque o Senhor Deus detesta os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Vai sofrer consequência. Eu vou mudar essa palavra orgulhoso. Inclusive ontem eu estava explicando sobre a palavra mais importante do mundo, que é decisão. E a decisão, quando você toma a decisão mais importante do mundo, chama Jesus, você decidir Jesus vai tratar sua autoimagem, tratar sua autoimagem vai bater justamente no seu orgulho. E aí eu estava explicando sobre orgulho, e aí eu falo aqui, não, o Senhor Deus detesta os orgulhosos. Você fala, ainda bem, porque eu não sou orgulhoso. Só que a raiz do orgulho chama vítima. Sabe o que é um orgulhoso? É um vitimista. E aí vitimista você até consegue aceitar que você já é. Você é uma vítima, né? Você já reparou que todo mundo é vítima, nunca é culpa dela? Por que, Taz? Porque lá no Éden, Deus expulsou o vitimista do jardim. Não, tá? Deus expulsou o homem que comeu do fruto. Não, Deus expulsou o vitimista da presença dele, porque Deus detesta o vitimista. Então toda vez que você vê orgulho na Bíblia, troca a palavra orgulho por vítima. Deus detesta o vitimista. Deus detesta aquele que é vítima o tempo todo. Como assim, tá? Não entendi. Adão, o que você fez, Adão? Por que você comeu do fruto? Não, Deus, eu não comi. Eu sou bom demais para me comer desse fruto. Eu sou muito orgulhoso, pai. Imagina que eu vou assumir que existe o mundo real, que eu comi o fruto. Não, Deus, eu vou ficar aqui no mundo imaginário, porque esse fruto que eu comi abriu um negócio que chama mundo imaginário. E no mundo, não foi eu, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu sou vítima, pai, a culpa é sua. É o Senhor que fez essa mulher, a culpa não é minha. Deus detesta o vitimista. Ah, Eva, por que você comeu do fruto? Não, Deus, eu não vou ficar no mundo real que eu realmente comi do fruto e pequei. Eu sou bom demais para isso, eu sou muito orgulhoso para assumir isso, Deus. Eu vou usar aqui o raiz do orgulho, que é a vítima. Foi a serpente que me enganou. Foi você que criou a serpente, Deus. A culpa é sua de eu ter comido o fruto. Você conhece alguém que é assim? A culpa nunca é dele. Não, mas o casamento foi destruído. Foi destruído porque minha mulher não me amou, porque ela foi olhar para os outros. A culpa é da minha mulher que meu casamento foi destruído. Aquela sem vergonha que me traiu. A culpa não é sua que deu suporte para ela, não. A culpa não é sua que não deu amor para ela. A culpa não é sua que não deu atenção para ela. A culpa é dela, é tudo culpa dela. Os meus filhos me odeiam, a culpa é de Deus, não é você que não gastou tempo de qualidade com eles. Deus detesta esse tipo de gente, porque a pior pessoa que existe é a pessoa que vive sendo vítima. E aí Salomão está perguntando, Deus detesta isso, até quando você vai ficar nisso? Porque se você não sair desse lugar de vítima, você não vai se escapar do castigo de jeito nenhum. Então toda vez que você lê orgulho na hora que você lê provérbios, muda para vítima. Até quando a sua vida vai ficar na miséria e você falando que a culpa não é sua? É o seu patrão que não aumenta o seu salário. A culpa não é sua. É o patrão que não quer te dar aumento. A culpa não é sua de você estar nessa casa, não. A culpa é do seu pai que não prosperou e não te deu a casa. Ontem uma pessoa me ligou falando que uma outra recebeu a bênção e ele fala, não, ela tem que vender essa bênção dela e ela tem que dividir isso comigo. Nossa Deus, eu fui injustiçado. Até quando você vai ser injustiçado?
Não, Taz, mas não, Taz, espera aí, Taz, mas eu tô no meu direito. Eu tô no meu direito. Vai ler Filipenses 2. Aquele que tinha todos os direitos, não julgou por usurpação seus direitos, mas ele esvaziou dos seus direitos e assumiu a forma de homem. Quem que é ele, Taz? Jesus. Jesus estava no todo o direito dele de nascer num berço de ouro, mas ele nasceu na escribaria. Jesus estava em todos os direitos dele de ninguém cuspir na cara dele. Ele nunca foi cuspido na cara. Ele é o Deus vivo, mas ele abriu mão dos direitos dele e ele até ofereceu outra face. Gospe do outro lado. Jesus estava em todos os direitos dele de não subir na cruz, mas ele foi um cordeiro mudo, ele não falou nada. Até quando você vai ficar nessa vida? Não, mas é meu direito. É meu direito. Eu sou vítima. Deus detesta isso, irmão. Até quando você vai perder seu tempo sendo vítima? Você nunca vai sair daí. O castigo é inevitável. Quem é bom e fiel recebe perdão dos seus pecados. E quem teme o Senhor escapa do mal. Por que ele escapa? Ele não é vítima. Agora, se ele é vítima, o mal é a coisa melhor que tem. O que é melhor para uma vítima do que receber uns tapas? É bom demais para uma vítima receber uns tapas. Por isso que tem aquele tema mulher de bandido. Porque ela ama ser a vítima. Ela ama ser a que apanha. Ela ama ser a coitadinha. Já viu que tem pessoas que amam ser o coitadinho? Eles amam ser o coitadinho. E até quando você vai amar ser o coitadinho? Você tem esse carrinho porque o seu personagem é viciado em vítima. Esse personagem, essas vozes da sua cabeça que não são você, o vício delas é ser a vítima. Ela tem que ser o coitadinho em todas as situações. Por isso que você vive nesse papel. Não, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. O meu casamento destruiu porque eu estava trabalhando demais. O meu patrão, aquele sem vergonha, ele só queria saber de dinheiro e eu fiquei lá trabalhando para ele e perdi meu casamento. A culpa não é sua, né? A culpa não é sua. Mas quem é bom não é o bonzinho. O bonzinho também é uma vítima. O bonzinho ama ser a vítima. O bonzinho que vive tirando da esposa dele, dos filhos dele, da casa dele para dar para os outros, ele também ama ser vítima. Porque, nossa, você já viu que o bonzinho sempre é injustiçado? Nossa, eu fiz tudo para aquela pessoa foi lá e é uma ingrata. O que é isso? Ele é viciado em vítima. Ele ama ser injustiçado. Ele ama ser a pessoa, nossa, eu fiz tudo para todo mundo. Ninguém é meu amigo, eu sou amigo de todo mundo. É o bonzinho. Deus detesta o bonzinho. O bonzinho atrapalha mais Deus do que a pessoa infiel, tola e preguiçosa. Escuta o que eu estou te falando. O bonzinho é pior do que o tolo. O bonzinho é pior do que o idiota. O bonzinho é pior do que o ímpio. Porque na Bíblia você vê que o bonzinho atrapalha Deus de fazer as coisas na vida das pessoas. Imagina se o patrão do filho pródigo fosse bonzinho. E fala, não, meu filho, pode comer das bolotas do porco. Até hoje o filho pródigo estaria lá. Só não estaria porque o castigo sempre vem. Sempre vem para aquele que é vítima. O castigo sempre vem para aquele que é orgulhoso. E o castigo ia chegar no patrão do filho pródigo e os dois iam querer comer bolota e não ia conseguir. Porque quando Deus quer fazer e trazer de volta, se você for bonzinho e ficar na vida de alguém, você vai se lascar. Sabe quem foi bonzinho? Aquele cara que deixou Jonas entrar no barco dele. Bonzinho demais, o barco lá ia afundando. É por isso que o seu barco está afundando, porque você vive sendo bonzinho carregando as pessoas erradas aí dentro. Você vive sendo bonzinho querendo ajudar todo mundo. E não é sobre ser bonzinho, desculpa. É sobre ser bom. Se você for bom, se você for fiel e parar de ser bonzinho, o que é parar de ser bonzinho? Sai do papel de vítima. Assume a responsabilidade. Não, minha casa tá lascada porque sou eu. Eu vou parar de dormir até meio-dia no fim de semana, porque é o único dia que eu tenho para descansar, Thales. Não fala uma coisa dessa. Eu vou acordar 6h30 da manhã, 6 horas da manhã todo dia para me estudar uma profissão nova. Eu vou assumir a responsabilidade. Não, a culpa é minha de eu ter perdido o meu casamento. Eu vou assumir a responsabilidade agora. Eu vou orar todo dia para essa mulher até ela aceitar voltar para mim. Não, a culpa é minha de eu ter desviado meus filhos. Eu vou orar
todos os dias agora fazer jejum por eles, porque eu quero restituir aos meus filhos. Não, eu vou fazer aqui todo fim de semana, eu vou gastar 1 hora com minha filha, 1 hora com meu filho. Não, Thales, mas você tem que ser vítima. Eu estou trabalhando demais para dar comida para eles. Eu trabalho demais para dar um presente para os meus filhos. Não, deixa eu te falar, o maior presente para o seu filho não é o presente que você dá para ele. O maior presente para ele é você. Você é o brinquedo preferido do seu filho. Só que você era o papel de vítima. Não, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que fazer muita coisa. Eu não tenho tempo para você, meu filho. Papai, brinca comigo. Não, filho, o papai está trabalhando, não tem tempo. Papai, você não quer falar comigo? Você não quer brincar comigo? Aí quando ele crescer, ele que não vai querer falar com você e brincar com você. Por quê? Você foi bonzinho demais, você foi vítima demais. E o castigo vem para esse tipo de pessoa. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em... Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em... Nem inimigo você tem, amigo. Nem inimigo você está tendo. Você acha que está certo? Você sabia que Deus espera que você tenha inimigo? Você sabia que Deus falou, o próprio Deus desceu na terra e falou: se vocês me obedecerem, vocês vão ser insuportável. Só do fato de vocês me servir, eles vão te odiar. Então por que está todo mundo te amando? Provavelmente você está no lugar errado, fazendo a coisa errada da maneira errada. Por quê? Porque servir a Cristo é ser odiado pelas outras pessoas. Porque nada pior é para uma pessoa, 4 horas da manhã, trevas e escuridão na casa, aparece alguém com uma lanterna na casa dela. Você foi chamado para ser essa lanterna. E quando a escuridão olha para a lanterna, desliga essa luz, até sai um xingo. Chega no quarto da sua esposa, 3 horas da manhã e liga a luz. Você vai ver se ela não vai te xingar. Usa bem, não sei o quê. Desliga isso aí, rapaz. Você vai ver se não sai uma briga. Por quê? Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Mas eu vou te contar um segredo que Salomão falou. Que Deus, se você continuar sendo amiguinho dele, sendo chegado dele, como que faz isso, Thales? Saindo do papel de vítima, abandonando esse orgulho, deixando para trás esses bonzinhos que existem na sua cabeça, abandonando essas vozes que vivem te acusando, ele vai fazer você ter muito inimigo, mas no final até seus inimigos vai ter que assumir. Rapaz, é Deus na vida desse homem, hein? É Deus na vida dele. Quem é que vai querer ficar contra Deus? E Deus vai fazer os seus inimigos serem seus amigos. Por quê? Você já viu que o começo de toda prosperidade o Thales é idiota. Nossa, saiu daqui, foi lá para Portugal. Nossa, o Thales é idiota, estudou 5 anos para virar engenheiro, depois vira TVDE. Nossa, o Thales é idiota, está obedecendo Deus e abandonou um trabalho que ia pagar para ele um dia o que ele ganha um mês inteiro. Nossa, o Thales é muito idiota. Quando a primeira vez que ele ganha 20 mil euros em Portugal e vai obedecer Deus e voltar para o Brasil. Nossa, o Thales é muito idiota, vai voltar para Portugal, mas não pode ir para a mesma casa. Nossa, vai ter que gastar numa casa maior. O Thales é idiota, fazendo live todo dia. Para que ele está desperdiçando o tempo dele fazendo uma live de manhã falando de provérbios, uma live à noite falando da sabedoria e de consciência? Aí daqui a pouco vem os resultados. Os carros que tem vai multiplicando. As casas que você tem vai multiplicando. Os seus empreendimentos vai multiplicando. Aí o final de todo idiota nossa, o Thales é muito sábio. Nossa, esse menino é Deus na vida dele. Aí aqueles que te acusaram são os primeiros a vir falar de você. Não acredita em mim não, olha para quem já fez esse caminho. Todo mundo que já trilhou esse caminho, é exatamente isso que acontece na vida dele. Primeiro ele é o idiota, você precisa ser o idiota primeiro, irmão. Você precisa ser o insuportável primeiro. Você precisa ter inimigos. Você precisa ter pessoas que te odeiam. Se tá todo mundo te amando é porque você tá fazendo a coisa errada, junto com eles ainda. Por isso que Salomão está gastando aqui 16 capítulos falando: sai da presença do tolo, abandona a presença do preguiçoso, escuta os sábios. Ainda que você não consiga entender, repete as lives deles até você conseguir entender. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Só que não, você tá aí com esse monte de amigos seu, vão roubar, vão parar de pagar os impostos, vão continuar aqui porque o lucro é melhor ter muito lucro. Só que vai olhar para a casa deles.
vai ter consequência. E Deus está falando através da boca de Salomão. É melhor você ficar com pouco e ter eu. Por quê? Porque o caminho do crescimento ele não é uma rampa. Toda live eu tenho que falar a mesma coisa que vocês, porque vocês estão sendo enganados. O caminho do crescimento, o caminho da prosperidade, o caminho da riqueza não é uma rampa. O caminho da prosperidade, o caminho da riqueza é um mergulho que depois sobe. Como assim? Olha para a natureza. Nenhuma árvore virou uma semente, já cresceu árvore. Não. Para a semente virar árvore, Jesus fala ainda, ela tem que ser colocada sob pressão. Para a semente virar árvore, se ela cair na terra e não morrer, não vira. Agora, se ela cair para a terra, se ela descer, for para a solidão, for para o vazio, for para o frio, for para o silêncio, sabe o que acontece com a semente? Ela vai criar, ela vai subir? Não! A semente vai morrer e ela vai criar raiz, vai continuar descendo. O caminho que Deus quer para você não é um caminho para cima. O caminho que Deus quer para você é um caminho para baixo, criando raízes, criando vida de oração com Ele, aprendendo a fazer o jejum. Você nem sabe para que serve o jejum. Você acha que o jejum é para Deus até hoje? Meu amigo, quando é que você vai fazer o leste errar na sua vida? Todas as lives estão gravadas no link da bio. Entra no link da bio, tá lá. YouTube, tá todas as aulas lá gravadas. Então até quando você vai ficar nessa vida sem se conhecer? Mas Thales, por que você está falando isso? Abraão, leste errar. Saia para ti mesmo. Quando você se conhecer, Abraão, aí você vai ter uma descendência tão numerosa que ninguém vai dar conta de contar. Quando você se conhecer, meu filho, entender que o seu caminho é para baixo, que Deus tem coisas preciosas dentro de você, aí sim a prosperidade vai vir. Só que você não consegue se conhecer porque tem um monte de voz gritando lá de fora para você não olhar para dentro. O próprio capeta toda semana tá lançando um monte de filme aí que você ama os filminhos dele. Você ama as séries que ele tá lá investindo. Você ama, né? Por que ele faz isso? Porque se você olhar para dentro, aí Jesus fala, a luz é você, a luz está dentro de você. Se alguém falar, procura o reino ali, não acredito, o reino está dentro de você. E ele fala assim, busca primeiro o reino, a justiça, e aí você vai ver as coisas materializadas do lado de fora. Por isso que o capeta não quer que você olhe para dentro e manda um monte de série. Continua aí nas séries, continua sendo bonzinho. Continua cuidando da vida dos outros e não procurando quem você é. O próprio Jesus, o milagre em pessoa, falou, eu operei milagre em todo lado, mas aqui na minha terra eu não posso operar por causa da incredulidade de vocês. Só que você não consegue sair daí, né? Não consegue abandonar os amiguinhos de infância, não consegue deixar esse lugar. Você vai continuar sem viver milagre. Porque eles não conseguem aceitar o seu crescimento. Eles não conseguem aceitar a sua transformação. E eu estou te perguntando, até quando você vai ser bonzinho com eles? Não, papai. Ai, mamãe. Até quando você vai deixar eles mandar na sua vida e te atrapalhar de casar, de crescer? Tem pai e mãe que separando os filhos. Por quê? Porque o menininho tem 30 anos nas costas, mas ouve mais a mãe do que a esposa. Até quando você vai ficar nisso, meu filhinho, criancinha? E o Paulo fala, não, já era para vocês estar comendo alimento sólido, eu tô tendo que dar papinha para vocês até agora. Ser honesto e ter pouco é melhor, tá? Fica com Deus, segue o caminho para baixo, você vai ver se você não vai crescer. Lá em cima, aquele que construiu a casa na areia, ele cresce rápido, mas lá no final, qualquer ventinho derruba ele. Mas aquele que constrói a casa na rocha, irmão, aquele que desce, que cria as raízes profundas, que entende o que é jejum, que faz o leste errar, que conhece a si mesmo, esse daí, quando ele sobe, pode vir capeta, pode vir demônio, pode vir satanás, pode vir o tribo desse tudo, ele tá firmado no leão de Judá. Quem que derruba um cara desse? Mas você não, fizeram uma macumba pra mim, tá? Acabou minha vida, eu vou morrer. Amigo, o que é macumba perto do Deus vivo do seu lado? O que é um exército cercando a cidade? Nossa, o profeta, nós vamos morrer. Não, oh Deus, abre o olho dele. Mostra para ele o exército que está aqui em cima com a gente. Nós somos mais numerosos do que eles, os jovens em calma. O que é uma macumba, irmão? O que é uma feitiçaria perto do Deus vivo te protegendo? A pessoa faz seus planos. Fazia, né? Porque hoje nem plano você tem. Você está tão preocupado cuidando dos planos, dos sonhos e da vida dos outros que nem um plano para sua vida você tem.
Por quê? Mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Você faz planos e apresenta perante Deus. Você faz planos e apresenta perante Deus. Então, para já, Salomão está falando, vamos parar de cuidar da vida dos outros, fazer plano para a nossa vida? Vamos parar aqui de cuidar da vida dos outros e apresentar os nossos planos na mão de Deus? E eu te vou mais além do que Salomão, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso sobre vós. Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. São planos bons, pensamentos bons. Então, quando você for orar, antes de fazer seu plano, começa a orar por revelação. Faz jejum, Deus, me revela a sua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável e é melhor do que a sua. E aí você pede os planos dele para você, obedece ele, aí você vai ver se você não vai rampar. Só que primeiro, ó, tem que descer no jejum, tem que descer na oração, tem que descer no planejamento, tem que descer criando estrutura. Você sabia que o mesmo tamanho que a árvore tem para cima é o tamanho que ela tem para baixo? Você sabia que a circunferência da copa em cima é a mesma circunferência da raiz embaixo? O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas. Por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Nossa, você olha para o Brasil lendo isso aqui, você fica até, não, mas eu sou vítima, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do presidente, a culpa é do rei. Só que Deus está falando, nada que está acontecendo é à toa. É eu que estou no controle de tudo. Ah, Deus, você permite aquele cara, aquele ladrão assumir o governo? Você permite aquele homofóbico assumir o governo? Deus permite. Por quê? Você vai ver lá em Jerusalém, no livro de Atos, que quando Jesus subiu, começou uma perseguição lá. Aí hoje, como já passou muito tempo, você olha, Deus, por que você permitiu essa perseguição? Só que quem estava lá estava vendo os filhos deles morrerem. Estava vendo os irmãos dele morrendo. E alguns deles com certeza se desviaram e culparam Deus. Mas hoje você consegue entender. Nossa, é porque Deus queria espalhar a palavra dele para todo mundo. E aquele povo estava preso lá no vitimismo. Aquele povo estava preso lá na zona de conforto. Por isso que Deus permitiu a perseguição. Aí eu vou te contar. Vai piorar a situação no Brasil. Porque a igreja do Brasil precisa acordar. E aí Deus está levantando reis maus, reis perversos, um governo perverso para ver se desperta a igreja. Você já viu o que eles estão fazendo no Brasil? Então não fala assim, coitadinho do povo brasileiro, eles estão roubando as urnas, eles estão fazendo aquilo. Tá não, irmão, tudo isso aí é permissão de Deus. É Deus permitindo, porque quando o povo pecava contra Deus, Jerusalém era destruída, Jerusalém sofria, a cidade inteira pagava o preço. É exatamente o que está acontecendo por aí. Mas em tudo isso Deus tem um propósito. Qual que é o propósito? Reconciliação. Deus está querendo reconciliação do povo brasileiro. Por isso que ele está fazendo com que os reis façam essas ruaças que está acontecendo aí. Quando o rei fica contente, a sua bondade é como chuva de primavera. É melhor conseguir sabedoria do que o ouro. É melhor conseguir o conhecimento bom do que a prata. Você sabia que tem conhecimento ruim? Você não aprendeu isso, né? Eu falo disso na live de consciência, na live das consciências, que é todo dia 20 horas da noite. Então, o maior problema que você tem, na verdade, são os conhecimentos que você se apegou a ele achando que é você. Mas quando você busca um conhecimento bom, quando você busca sabedoria, igual você busca ouro, eu acordo todo dia 6 horas da manhã para mim buscar sabedoria para mim. E eu começo buscando a sabedoria e ensinando para vocês. Porque ensinar é a principal forma de você adquirir a sabedoria. Só que ninguém te contou isso. Sabedoria não é saber tudo, é o cara que aprende o tempo todo. E aí Salomão está falando, a sabedoria é melhor do que o ouro. Só que você acorda 5 horas da manhã para buscar o ouro e não acorda 6 horas da manhã para buscar a sabedoria. Você no fim de semana, você quer dormir o dia inteiro para recuperar, mas não está entendendo que o jogo é outro. Não está buscando a sabedoria igual o ouro. Ah, tá, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso, eu não tenho dinheiro para pagar uma formação, mas tá aqui, ó, as lives são de graça, só não é de graça. Tem um custo para você ouvir essas lives minhas, o seu tempo. Tem um custo, você vai ouvir muita coisa, você não vai entender, você tem que ficar repetindo a live.
Então, buscar sabedoria mais do que o ouro não significa só perder todo o seu dinheiro para buscar sabedoria. Significa que você tem que abrir mão do seu tempo com entretenimento para buscar sabedoria. Não, Taz, eu não dou conta. Você não dá conta de assistir uma live de 1 hora, de 40 minutos, mas você dá conta de assistir um jogo de 2 horas. Você vai continuar mesmo. Nossa, você não tem tempo para buscar Deus em oração 30 minutos, mas você tem tempo para ver um filme de 2 horas. Você não tem tempo para buscar sabedoria, para fazer uma formação. Você não tem dinheiro para isso, para investir em você. Mas você tem dinheiro para beber e fumar todo dia. Aí você vai chegar no céu. Ai Deus, a culpa não foi minha. Eu fui vítima do meu patrão, que era um soberbo. Ele só queria saber de dinheiro, colocou para trabalhar 12 horas por dia. A culpa não é sua, né? Toda vez que você lê orgulho na Bíblia, troca pela palavra vitimista. Tá bom? As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Elas assumem a sua culpa. Elas entendem que aquele caminho não é bom. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. O orgulho leva as pessoas à destruição. A vitimização leva as pessoas à destruição. A vaidade faz cair na desgraça. A gente está vendo Salomão falando, o vítima. Aquele que é vítima, aquele que é vaidoso, ele trabalha num lugar que ele não quer trabalhar, para ganhar um dinheiro que na maioria das vezes ele não precisa, para comprar coisas que ele não precisa. Ele não precisa da bolsa da Louis Vuitton, só que ele não pode ser a vítima, ele não pode ser o coitadinho, ele tem que ser um pouquinho melhor. Ele tem que bater no orgulho dele aqui e falar, não, eu ando de bolsa da Louis Vuitton. Ele está devendo todo mundo, mas está gastando dinheiro com coisa que não devia. Por quê? É vaidade e orgulho. E o que isso faz? Vai te levar à destruição. Em vez de você comprar o primeiro carro, o segundo carro, para te dar dinheiro, para você no terceiro carro ter o seu primeiro carro, não, você já vai direto. Eu quero a Land Rover. Eu vejo uns brasileiros aqui, eu vendo carro, o cara tá lutando com um salarinho de 920 euros. Em vez de pegar uma coisa que ele tem, que é o nome dele, para investir numa coisa que vai dar retorno, não, ele já chega e fala, eu quero uma BMW, porque eu nunca tive BMW no Brasil. O fim disso aí chama destruição e caição na desgraça. Por quê? Porque você não entendeu os princípios do dinheiro. Você quer saber de dinheiro? Vai no meu Instagram, aqui eu falo de riqueza e prosperidade. Mas a riqueza e a prosperidade é o que vai te dar o dinheiro, porque o dinheiro é consequência de riqueza e prosperidade. Ué, tá, mas não é a mesma coisa? Não, não é, você nem sabe disso. Por isso você está vivendo a vida inteira com um ordenado base. Vai continuar aí até quando? Até quando você vai ficar não entendendo que é a prosperidade e a riqueza que gera o dinheiro? É melhor ter um espírito humilde e estar junto dos pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem é orgulhoso nem riqueza tem, na verdade. Porque riqueza é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Riqueza é aquilo que Deus coloca na sua vida. Então, as pessoas que são orgulhosas, algumas têm até dinheiro, mas não têm riqueza. Por quê? Você chega em casa igual eu, minha esposa vem correndo me abraçar, meus filhos já vêm, papai. O cara que tem muito dinheiro, mas não tem riqueza, ele chega em casa, a esposa já sai da sala. Ela não aguenta olhar para ele. Ele chega em casa, os filhos entram para dentro do quarto e tranca a porta. Que riqueza é essa? Só tem dinheiro, mas é um pobre. Só tem dinheiro, não é rico. Não sabe o que é prosperidade não, amigo. Você não sabe o que é isso. Mas você quer o que ele quer, o que ele tem, né? Mas Jesus está falando, Mateus 5, bem-aventurado, mais do que felizes, prósperos, ricos são os pobres, os mendigos de espírito. E Salomão está revelando aqui também o espírito humilde. O espírito que entende que sem o Senhor o casamento dele não vai dar certo. Sem Deus na sua vida a empresa não vai crescer. Porque Salmo 127, se o Senhor não der crescimento à casa, em vão é trabalhar para edificar a casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão é cuidar desses meninos seus. É em vão, porque é o Senhor que cuida deles de verdade. Provérbios 16, quem realmente dá a palavra final não são os planos que você tem para o seu filho, é o Senhor. E agora, mais uma vez, é melhor ter o espírito humilde, ser humilde e andar com as pessoas pobres, do que ser muito ricão, andar com os ricos e não ter riqueza de verdade e prosperidade na sua vida. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso.
Quem confia no Senhor será feliz, porque o sábio aprende o tempo todo. Provérbios 3:19. Eu castigo, eu corrijo quem eu amo. Sê, pois, zeloso e aprenda. Aceite as minhas correções. Procure entender a palavra dos sábios. Quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva, porque o sábio escuta. Você não sabe escutar. Alguém vem falar com você, você já fica nervoso. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Porque o sábio aprende o tempo todo. O sábio toma cuidado com as palavras da boca dele. O sábio está sempre revelando as verdades. O tolo sempre fala o que você quer ouvir. O tolo sempre fica procurando ali as amizades. O tolo não pode ser inimigo de ninguém. A voz na sua cabeça, meu Deus, só de eu falar que você tem que ser insuportável, ela até arrepia. Porque como é que eu vou ser insuportável? Como é que eu vou fazer isso? Não, eu tenho que caber no suporte de todo mundo. E aí você que é uma não forma, igual a água não tem forma. Aí a água, para você dar forma a ela, você tem que criar uma forma em volta dela e falar, daqui você não passa. É assim que é esse personagem na sua cabeça. Papai falou que você, não, de 1 milhão você não passa não, porque ninguém na nossa família nunca fez 1 milhão. Aí colocou uma forma e você acredita nessa forma. Então você tem um chamado, saia dessas formas, aprenda o tempo inteiro. Cuidado com o seu poder maior, que é o poder da fala. Aciona a consciência na sua cabeça. Tá? Como é que aciona? Eu nunca ouvi falar disso. Clica no link da bio, vai no YouTube, assiste as lives da consciência, que eu só vou falar de superpoder lá. Você sabia que você tem um monte de superpoder? Ninguém te contou seus superpoderes? Ninguém? É por isso que você está nessa vida mesmo medíocre. Você não sabe qual que é os poderes que Deus colocou dentro de você. Por isso que ele falou, busca primeiro o reino e a sua justiça. Porque esses poderes vão manifestar do lado de fora uma vida próspera e cheia de riqueza. E o resultado de uma vida próspera e cheia de riqueza é que o dinheiro vem junto. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso que o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas acabam levando à morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Se você entender disso aqui, você ia conseguir se controlar mais. Tem 3 seres dentro de você. O primeiro ser está aqui embaixo, na energia vital. Ele habita do estômago para baixo. Esse primeiro ser chama Gnu. Ele chama boi. É um ser forte, mas idiota. Esse primeiro ser, ele trabalha para comer, beber e fazer sexo. Ele só quer saber dessas 3 coisas. Comida, bebida, sono, descanso e sexualidade. Esse é o primeiro ser. Domina a vida de muitas pessoas. O segundo ser está aqui no seu peito, chama leão. O leão já quer saber das emoções, já quer saber de governo. O leão já quer saber de dominar, ele é o rei. Agora tem o terceiro ser que habita no seu corpo, que chama águia. A águia não se envolve com as coisas de baixo. A águia até para se relacionar, você sabia que a águia se relaciona no ar? Ela não precisa descer para se relacionar. A águia representa o espírito. Você dá conta de mexer no boi, você dá conta de mexer no leão, mas na águia você nem pode mexer nela. Como assim, Thales? Você pode, a sede do leão é o coração. Você pode fazer um transplante de coração, agora vai fazer um transplante de cabeça, tem jeito? A águia é seu animal mais poderoso. É a águia que fala com o leão, leão, tá vindo tempestade. A águia é o espírito. Deus só fala com a águia. Deus só fala com o seu espírito. Deus nem fala com o leão. É o espírito que conversa com o leão, que é a alma. E a alma, que é o espírito, tem que falar pro boi. Vamos embora porque tá vindo tempestade. É melhor nós ir para casa. Vamos preparar a casa porque o pau vai torar. Só que o que acontece? O boi, ele é um animal desgovernado quando o leão não está ouvindo a águia. Eu tenho que falar parábola, mas quem é de Deus vai entender o que eu estou falando aqui. O boi, ele trabalha pela fome. O boi trabalha pelo descanso. O boi trabalha pela energia sexual. Se você entender isso, você vai começar a entender por que Jesus falou, quando você jejuar, quer dizer o quê? Você vai jejuar. Você tem que jejuar. Porque o jejum vai te ajudar a dominar o boi.
Você tem que guardar sua sexualidade só para sua esposa. Para de jogar sua energia vital no ralo. Para de desperdiçar sua energia vital com outras mulheres. Porque a energia da criação é a energia do boi, é a energia vital. Mas se você não protege isso, você vai criando um boi desgovernado. Agora você vai começando a entender. Fala assim, eu não consigo acordar 6 horas da manhã, né? Você não consegue para buscar sabedoria, para buscar as coisas de Deus, porque quem na verdade não consegue é o boi. Mas se você falar com o boi assim, acorda 5 horas da manhã, que você vai ter 5 mil na sua conta todo mês. Eu vou te dar um emprego aqui. Você não vai acordar às 5 da manhã, você vai acordar às 4. Porque você vai vir aqui, porque 5 mil na sua conta, o boi vai curtir demais, não vai? O boi vai poder, amiga, ele vai acordar às 5 horas da manhã, mas ele vai poder comer tudo que ele quer. Então, quando você entender quem é o boi, que é o ser mais primitivo dentro de você, você vai aprender a se controlar. Como que controla o boi? Controla a sua boca que você controla ele. Por isso que quando você faz um jejum, o que o boi faz? O corpo faz? Ele já manda dor de cabeça, você já fica nervoso, mas Deus tá falando jejum, porque o jejum não é para mim não. O jejum é para você dominar esse boi que tá dentro de você. Então controla o seu alimento que você vai controlar esse boi. Você precisa cortar coisas para você dominar sobre ele. Ele é o apetite sexual de fome e de sono que controla esse boi. E quando você domina sobre isso, você está usando o leão para dominar o boi. Agora, quando você escuta a águia gritando lá em cima, aí você está no lugar certinho. Quando você alinha os três, aí chama reinado na terra. Reinar na terra nada mais é do que alinhar os 3 personagens que habitam dentro de você. Os maus procuram meios de fazer o mal. Os maus procuram meios de fazer o mal. Ele só pensa no mal o tempo inteiro. Até suas palavras queimam como fogo. Tiago gasta o capítulo dele, praticamente todo do livro dele, falando só da boca. O seu maior poder de criação chama a boca. Você não sabia, né? Por isso que alguém lá atrás usou a energia de sentimento. Como que eu crio com a boca, tá? Sentimento mais palavra. Alguém lá atrás, você derrubou alguma coisa na sua casa. Aí seu pai ficou irado. Ele pegou um sentimento de ira e falou: esse menino é um burro. Esse menino nunca vai dar nada na vida dele. E aí ele pegou um poder de criação e colocou aqui dentro. E até hoje você acredita que você é burro. Por quê? Porque a boca dele queima. A boca, ele não entende o poder da palavra dele. O mal causa discussão. Por onde os mal passam tem discussão. Ele vive falando mal dos outros. Ele separa os melhores amigos. O homem violento engana os seus amigos. Engana como? Com a boca. E leva para caminhos maus. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Sabe o que ele está falando aqui? Microexpressões faciais. Quando uma pessoa está conversando com você, está com o braço cruzado, você ensinando alguma coisa para ela, quer dizer que o ensinamento não está entrando. Quando uma pessoa está conversando com você, você está falando de negócios com ela, de uma oportunidade, ela está com as costas cá para trás assim, ó. Ela está sentada na cadeira cá para trás, é que ela está desconfiada do que você está falando. Quando você está falando de uma oportunidade para a pessoa e ela está virada para frente assim, ó, a águia e o leão. A águia e o leão tá para frente, ela tá falando: eu tô entendendo o que você tá falando, o meu coração tá com você, mas se o corpo dela estiver para trás, cá embaixo, quer dizer que o boi não tá concordando, tem um pouquinho de preguiça nela. Só que você não entende dessas coisas. Você até hoje não aprendeu que você tem capacidade para ler outra pessoa. Por isso você não sai daí, você não aprendeu seus superpoderes. Você não sabe ler as outras pessoas. Como é que você vai vencer na vida, amigo? Como é que você quer receber 10 mil euros se você não tem capacidade de gerar 1.000? Já te contei aqui, Salomão também revelou. Quem paga o seu ordenado não é o seu patrão. Quem paga o seu ordenado é você. Ninguém nunca pagou seu ordenado. O dia que alguém pagar seu ordenado, ele vai te mandar embora. A única pessoa que paga o ordenado dos outros é o governo, que põe um monte de incompetente lá dentro que não dá conta de pagar o ordenado dele. Mas quem paga o seu ordenado é você. E se você está recebendo 1.000 euros é porque você está gerando pouco salário para o patrão. Você que paga o salário do patrão e o seu. Você trabalha para pagar seu ordenado e ainda deixar uma gorjeta para o patrão. Uma vida longa é recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente.
Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é o Senhor. Presta atenção no que está falando no capítulo, no verso 32 de Provérbios 16. Esse capítulo vale a pena você gravar, porque ele vai falar justamente do Lech Lecha que Deus falou para Abraão. Deus vai falar justamente sobre buscar esse reino de Deus que habita dentro de você. Ele está falando a consequência e está falando o que é. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar a cidade inteira. Antigamente, quando Salomão escreveu isso aqui, cada cidade, não tem o que você chama de cidade, era uma nação. Se você ler aqui na versão original, eu que estou lendo na NTLH para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas na Almeida Revista Corrigida, esse capítulo vai falar de conquistar nações. Então cada cidadezinha era como se fosse uma nação. O que acontece quando você conquista uma cidade inteira? Imagina você chegar na sua cidade e a partir de agora todo mundo virou seu escravo. Toda a riqueza que está ali passou para você. Era isso que era conquistar uma cidade. Salomão está falando, é melhor você se conhecer e saber se controlar do que ficar rico, do que ganhar dinheiro. Por quê? Quantas pessoas têm dinheiro, mas não sabem se controlar? Tem dinheiro, mas a prova que ela não se controla é que ninguém suporta ficar perto dela. Inclusive a mulher dela odeia ele. A mulher dele odeia ele. Porque ele não sabe se controlar. Qualquer mulher que passa na frente dele, ele está indo atrás. Que mulher que dá conta de viver com um homem desse? Aí ela também vai fazer o mesmo do lado de trás, aí vira um casal que se odeia. Aí os meninos vendo isso também vão odiar, e só vira ódio na vida das pessoas. Então é melhor saber se controlar. É melhor saber se conhecer. É melhor buscar sabedoria gastando seu dinheiro, seus recursos, seu tempo ouvindo os sábios. É melhor ficar repetindo a live até aprender o que o sábio está falando para você entender quem é você de verdade. Porque eu posso te garantir, você está vivendo um mundo de mentiras. A maioria das coisas que você acredita que é verdade, na verdade é uma mentira. Como tá? Não pode falar uma coisa dessa. Assiste as lives da consciência. Você vai ver se a maioria das coisas que eu falo lá você nunca ouviu. Tô falando pra você nunca ouviu. Então como é que você ouviu, Thales? Eu orei e busquei durante muitos anos para me chegar aqui e falar essas coisas com vocês. Durante muitos anos da minha vida eu orava a mesma coisa. Deus, me dá uma estrutura forte, Pai. Me dá um edifício forte para quando eu chegar lá em cima e tiver o Senhor olhando para mim esperando algo de mim, o meu edifício não venha ruir. E aí ele foi me dando fundamentos. Durante muitos anos que eu cheguei em Portugal, eu tenho orado, Deus, eu estou cansado da mentira, Pai. Me revela a verdade, ainda que vai destruir tudo na minha vida, eu quero a sua verdade. E aí ele foi me contando as verdades. Inclusive a live da consciência de ontem, Deus me falou uma verdade tão absurda que eu demorei 10 minutos falando com ele para mim começar a entender a verdade que ele me falou. Só que você não quer ouvir as verdades. Você acha que quer ouvir as verdades. Só que a verdade, ela vai te libertar. A verdadeira verdade, ela tem um papel te libertar. Porque na live de ontem mesmo da consciência à noite, eu gastei 8 lives só para te mostrar coisas que você não sabia que existia, que estava te atrapalhando de crescer. Eu demorei 8 lives da consciência te provando que o passado, por exemplo, não existe. Aí você escuta isso, nossa, tá, não pode falar uma coisa dela, lógico que o passado existe. Não, na metafísica, na ciência e na palavra de Deus, o passado não existe. E aí eu demoro 2 horas para te provar isso naquela live. A live destruindo o passado. Aí depois, se você entende que o passado não existe, você vai caminhar para um caminho sem volta, que é o futuro também não existe. Aí eu demorei mais 2 horas provando na palavra, na metafísica e na ciência que o futuro não existe. E aí você não quer saber dessas verdades, porque essas verdades elas te machucam. Porque se você assumir que o passado não existe, tem que destruir muita coisa aí dentro. E tudo que o personagem não quer é destruição. Por quê? Destruir dá muito trabalho, o personagem é um preguiçoso, sem vergonha. Ele só sabe fazer 2 coisas na sua cabeça, te acusar e não deixar você sair da zona de conforto. O personagem só quer ficar na zona de conforto. Deus me livre, eu tenho que ir no mesmo caminho todo dia para o meu trabalho. Porque se eu for andar no outro caminho, eu vou gastar mais gasolina, o outro caminho é mais longe. Deus me livre, eu vou comer o mesmo pão todo dia, eu já sei que esse pão é gostoso. O outro pão pode ser ruim, até o pão que você come é o mesmo todo dia. Deus me livre eu conhecer novos amigos, fazer novas amizades. Os meus amigos já tá bom demais, eles já me conhecem desde a infância.
Deus me livre de ter que mudar minha vida, porque a vida que eu tenho aqui tá muito boa, só que você quer mais dinheiro. Você só não quer mudar a vida. Até o Einstein tá olhando, meu Deus, como é que alguém quer mudar o resultado sem não mudar a ação? Não é possível. Você é esse cara. Quer mudar os resultados sem mudar as ações. Eu era esse cara. Eu fui inventar de fazer um mural de sonhos e orar a Deus. Aí eu tô orando a Deus na frente do meu mural dos sonhos. Deus começou a fazer uma pregação para mim de para de buscar o resultado e começa a alterar. O resultado é consequência. Então mude a causa que a consequência vai alterar sozinho. E eu lá pregando para mim mesmo, sozinho no quarto, e Deus pregando, me dando uma pregação chamada consequência. Consequência, causa e consequência. Aí do nada ele virou para mim, é para você que eu tô falando mesmo, filho. Porque olha pro seu mural. O que tem aí que é causa? Aí tava lá no meu mural, 3.923.000 euros e 56 cêntimos na minha conta financeira. Tava no meu mural um Instagram comigo falando para milhões de pessoas. Tava no meu mural uma Ferrari lá, que é a que eu quero ter, que eu andei nela e que eu quero dominar, eu quero possuir essa Ferrari. Ele falou, só tem resultado aí no seu mural? O que vai gerar você ter não sei quantos milhões de seguidores e pessoas te ouvindo? Vai gerar se você começar a fazer live todo dia. Então, em vez de você focar nos milhões de seguidores, foca em fazer live todo dia. Aí você vai ver o resultado chegar. Então, nós estamos configurados numa mentira chamada olhe para o resultado, mas Deus vai te configurar numa verdade. Olhe para a causa. Se você olhar para a causa, o resultado é consequência. Para de perder sua energia com resultado. Vai perder sua energia com causa. Se você aprender a investir, o resultado é mais dinheiro. Se você aprender a gerar novas conexões, chama network, o resultado é mais dinheiro. Se você aprender novas fontes de renda, o resultado é mais dinheiro. Se você diminuir sua fonte de renda principal, que está diminuindo o seu tempo, e aumentar o seu tempo para você investir em novas coisas, o resultado é mais dinheiro. Então vai focando nas causas que geram mais dinheiro e o resultado vai vir automático. Só que não, você vive falando com Deus só de quero mais dinheiro, vive reclamando que não tem dinheiro, tá no papel de vítima, não entendeu que se conhecer é você que paga seu salário, eu tô te revelando, é você que paga seu salário. Então se você aumentar o tanto de geração de valor que você tem, mais salário para você é capaz de dar. O seu patrão vai aumentar seu salário sem você pedir, ele não aumenta com você pedindo porque ele tá olhando, não meu filho, você está pagando só isso aqui, mal está sobrando o lucro desse trabalhinho que você está fazendo, porque você não é capaz de gerar mais dinheiro. Como é que eu vou te dar mais dinheiro? Ele não vai aumentar seu salário nunca. Mas se você entender que é aumentar seu autoconhecimento, subir seu nível de consciência, aumentar suas ferramentas, vai fazer você resolver mais problemas. E dinheiro nada mais é do que resolver algum problema, aí você vai conseguir aumentar o tanto de faturação que você faz para seu patrão vai aumentar o seu salário e daqui a pouco você nem vai precisar dele, vai montar seu próprio negócio. Meu amigo, dinheiro é tão racional que é ilógico você não ter dinheiro. Dinheiro é a coisa mais racional que existe. Por isso que o meu Instagram eu só falo de dinheiro lá. Agora aqui eu falo de riqueza e prosperidade, porque essas coisas aqui não é racional, não. Isso aqui é Deus que te dá. E geralmente a riqueza e a prosperidade é irracional. Como assim, Taz? Me prova. Salomão, sai do meio dos recursos. Seu pai tem muito recurso aí, não tem, Salomão? Abraão. Tem, meu pai tem muito recurso, a gente domina aqui há muito tempo. Então sai no meio desse que eu vou te fazer rico. Peraí. Eu vou sair do meu suporte de riqueza para mim ficar rico? É irracional. Deus falou comigo, eu montei uma empresa, primeira vez, uma empresa de obra, estava faturando mais de 20 mil euros por mês em Portugal. Primeira vez que eu passei 10 mil euros em Portugal. E Deus falou, larga a empresa, fecha tudo e vai para o Brasil. Eu, quê? Como é que eu vou para o Brasil? Agora que o negócio deu certo? A prosperidade e a riqueza é irracional. Não, você vai ser fiel à sua esposa e vai construir uma casa forte. Mas para que eu vou ser fiel à minha esposa? Tem um monte de mulher aí que eu posso namorar com essa de graça. É irracional. O homem tem um monte de desejos, esse boi quer sair relacionando com todo mundo, mas a prosperidade e a riqueza fala, guarda essa energia vital e entrega só para sua esposa, não deixa ela cair pelo ralo. Só que para você é mais irracional ainda, né? Porque tem um desejo, eu tenho que jogar os desejos para fora. Não, desejo não foi feito para ficar retido, né? Tem que jogar os desejos para fora. Continua aí desperdiçando sua energia vital. Então, riqueza é racional. Riqueza vem de ser generoso,
de você ser um canal na vida das pessoas. Ah, não, mas o cara tem dinheiro e ele é ímpio, ele não serve a Deus. Tem como você ser rico também, ter dinheiro com meios inválidos, fazendo pacto com o diabo. Não, tá, não pode ter isso aí, o que é que você está falando? Não, Jesus, próximo e me adora que eu vou te entregar todos os reinos da terra. Então tem esse caminho aqui que é difícil, esse caminho aqui é mau, mano. Mas tem como você ter ele mesmo sem dar dízimo na sua igreja. Tem gente que tem dinheiro, nunca deu um dízimo. Tem gente que tem dinheiro, nunca deu uma oferta na igreja, mas ele tem muito dinheiro, porque o dinheiro é amar você primeiro. E aí isso aí o avarento sabe fazer, ele se ama ao tal ponto que ele detesta as outras pessoas, ele é até demais. Mas para você ter dinheiro, você tem que se amar primeiro e parar de gastar seu dinheiro com pessoa que não tem nada a ver na sua vida. Você tem que se amar primeiro e entender que primeiro você tem que ter carros para pagar o carro que você quer andar. Você tem que se amar primeiro e entender que as pessoas, a opinião delas não manda nada na sua vida. Por isso que tem gente que não serve a Deus, mas tem dinheiro. Porque entendeu os princípios. Os princípios são tudo que foi criado nos 7 dias da criação. Você sabia disso? Para ser cláusula, para ser um princípio, tem que ter sido criado nos 7 dias da criação. Deus foi o maior generoso de todos. Deus foi quem mais doou. E todo aquele que doa, todo o canal que se abre, Deus manda mais fonte no leito ali, na raiz, chama fonte de águas. Você vê que tem muita gente que tem dinheiro, mas ela ajuda o orfanato. Ela não serve a Deus, mas ajuda os orfanatos. Ela não serve a Deus, mas ela é um canal despejando dinheiro na África. Ela não serve a Deus, mas ela é um canal ajudando um hospital de câncer. E aí Deus faz o quê? Despeja mais dinheiro. Mas em você não, porque você tem R$1.000 aqui. Você guarda eles na conta e você agarra neles de tal forma que você não consegue ser um canal, você vira uma represa. Até quando você vai ser uma represa? Até enquanto você for uma represa, o dinheiro não vai fluir para você. Não tem como. Agora, o dia que você entender o que é ser generoso, o que é se amar de verdade, o que é parar de agradar as outras pessoas, aí a consequência disso é dinheiro. Então, você quer dinheiro? Para de correr atrás dele, que ele vai correr atrás de você. Como que eu faço para o dinheiro correr atrás de mim? Foca em ser grande. É a mesma coisa no relacionamento. Meninos procuram mulheres fracas. Mulheres fracas procuram só um homem fraco. Ele é só um pouquinho melhor do que um menino. Um homem fraco procura uma mulher forte, mas a mulher forte quer só saber de um homem forte. E o homem forte quer só saber de ser mais forte ainda. Então seja um homem forte que as mulheres fortes vão vir correndo atrás de você, é fácil. Seja um homem forte, cresce a sua cabeça, a sua mentalidade, que o dinheiro vai correr atrás de você. Como assim? Ontem mesmo eu falei, um cara me ligou, uma Mercedes de 33 mil euros me ligou. Não, mano, eu vou deixar a Mercedes aí, me ajuda. Eu não fui atrás, tem gente que vai estar em Portugal a vida inteira, não vai andar num carro de 30 mil euros. Eu não fui atrás, eu não pedi, ele está trazendo para mim. Por quê? Porque seja um homem forte, que é capaz de resolver problemas, que todo mundo vai vir despejar a riqueza deles no seu pé. Salomão fazia isso. Se eu falasse agora, não, ó, eu tenho uma ferramenta aqui e abro para você, ó, essa ferramenta aqui, se a cada 1.000 euros que você investe vai dar um retorno mais ou menos de 5 mil euros de lucro e uns 40 mil euros de venda. Não, dá um pouquinho mais. Você pode chegar até uns 80 mil euros de venda para pegar esses 5 mil euros de lucro, a cada 1.000 que você coloca. Você quer colocar? Você vai lá no seu banco agora, vai pegar seus 10 mil euros e colocar na minha mão, porque eu aprendi a usar a ferramenta que você não sabe. Então, quando você cresce um homem forte, quando você se descobre, quando você aprende novos conhecimentos, quando você sabe como que gera receita, qual que é a consequência? O dinheiro vem correndo atrás de você. Só de eu falar isso aqui na live, você já quer me dar seu dinheiro. Porque vai voltar dinheiro para você. Aí os 5 mil euros, você não vai trabalhar, eu vou fazer tudo, você vai me dar 2 mil euros e fica com 3. Mano, se eu oferecer isso para alguém, todo mundo me dá. E se eu ofereço, tá? Nem ofereço. Nem ofereço. Ainda não. Daqui a pouco eu vou abrir umas coisas no meu Instagram para oferecer essas oportunidades para as pessoas. Mas ainda não ofereço. Por quê? Porque eu estou construindo mais fontes de renda e mais oportunidades de fazer isso de mais formas. Aí quando eu tiver uma esteira de produto maior, aí que eu vou abrir minha empresa para pessoas que vão pagar para colocar dinheiro na minha mão. Imagina, moço. O cara vai pagar para me dar o dinheiro dele. Para me dominar ele. Vai ser meu futuro, segue aí o canal, segue lá meu Instagram, você vai ver se não é isso que vai acontecer lá. Já está tudo preparado, está tudo planejado. Salomão falou, faça planos. Eu estou com um plano que o Senhor me entregou, nem fui eu que pedi esse plano, Ele me deu. Por quê? Porque lá atrás eu só sabia falar, Deus, me revela essa vontade, Pai.
Me revela o seu querer. Aí ele foi falando tudo que eu não queria ouvir, mas eu fui obedecendo passo por passo. E agora ele me entrega e eu tô só executando. Inclusive tá aqui é uma execução de um plano meu. Que se você viu a live, você já entendeu o que é o plano. E aí você vai seguir o TikTok aqui, você vai ver o plano em execução. Só que nenhum plano você tem. Tá aí a aula de hoje. Agora vamos fazer uma corrida ali, uma visualização. Seu maior poder chama imaginação. Você nem usa isso todo dia eu acordo 4 horas, dá mais ou menos 4 horas, 3 horas e meia. Todo dia eu acordo 4 horas antes do meu dia começar para mim fazer o Leste Lerrar. Como é que eu começo o Leste Lerrar? Aqui na live, transbordando para você. Depois, uma corrida de 5 quilômetros para aumentar meu batimento cardíaco, fazer o leão pulsar mais forte. Meu coração bate 70 batimentos aqui, ó, por minuto. Aí quando eu corro, eu mando isso aqui para 156. Você não tá fazendo isso. Você não dá conta de pagar 300 mil euros no relógio para te mostrar essas coisas. E aí você vive aí, mas você compra um carrinho que você não vai crescer nada. Do mesmo jeito que o carrinho velho te leva, o carro novo também te leva. Então fica com o carro velho durante um momento até você crescer e poder comprar o carro novo, amigo. E aí você vai correr para acelerar seu batimento cardíaco, porque Noé, não come do sangue não, porque a alma tá no sangue. O leão tá no sangue. Você precisa acelerar seu sangue e limpar seu sangue todo dia. Depois que corre, o que você faz, Thales? Aí você para e faz uma visualização, de preferência com o sol batendo em você, porque você não sabe nem o que é a vitamina D do sol. Tem um cientista que tratou não sei quantas mil doenças só com a energia da vitamina D. Você nem no sol pega, nem sol você pega. Nossa, Deus me livre pegar um sol. Aí você vai fazer uma visualização pegando um solzinho nas suas costas, usando seu poder de aumentar sua energia, seu poder de criar com uma visualização, e você vai fazer isso. Depois que você faz isso, Tades, aí você vai fazer uma oração. E é melhor ainda você juntar a oração com a visualização. E depois você faz isso, aí você fica pelo menos 30 minutos em silêncio, sem celular, sem nada, só meditando no plano do dia de hoje. Não é do dia de amanhã, só no hoje. Então, eu acordo 4 horas antes só para fazer isso. Mas você não, você já acorda indo para o trabalho e acorda atrasado ainda. Sabe qual que é a diferença? Eu tô descendo, ó. 4 horas sendo desperdiçado. O tolo viu, nossa, o cara tá desperdiçando 4 horas da vida dele. Ele podia estar dormindo até 10 horas da manhã, só que até 10 horas da manhã eu tô aqui, ó. Criando mais raiz ainda. Criando mais raiz ainda, mas daqui uns dias você vai ver a árvore que vai subir. Você já está começando a ver, nossa, que sabedoria é essa? Da onde que ele tirou isso? Mas você não viu todos os dias que eu estava ali o Senhor me entregando pregações. Você não viu todos os dias que eu estava ali buscando a palavra dele. Isso aí você não vê. Mas agora os frutos sendo gerados, você começa a ver. Nossa, cada dia o cara faz live num carro diferente. Nossa, como é que ele tem esse monte de carro? Nossa, como é que as pessoas entregam carro para ele sem ele comprar, dar €1? Nossa, como é que ele tem um monte de casa? Eu não dou conta de pagar a minha casa. Nossa, como é que agora ele está vendendo casa? Aí vai aparecendo um monte de fruto. Por quê? Porque eu estou pagando o preço que você não está pagando. Mas eu te convido a começar a pagar esse preço. Me dá seu dinheiro? Não, eu nem estou te pedindo dinheiro. Segue as lives uma após a outra. Nem precisa me seguir, irmão. Só entra aí no link da bio, vai no YouTube, coloca um fonezinho no ouvido. Eu vou te ensinar uma coisa. No seu YouTube, em vez de você baixar o aplicativo do YouTube, você vai baixar o Google. Aí você vai entrar no Google, entra naquela playlist minha ali, e aí você vai entrar no Google, tem uma opção aqui, ó. Vou te ensinar você como é que faz. Ninguém te ensinou, não. Vou te ensinar uma ferramentazinha aqui de aceleração de sabedoria. Você vai entrar no Google aqui, ó. Aí você vai ir no YouTube, no meu vídeo. Você vai ir lá no YouTube na playlist. A playlist é melhor que ela já corre sozinho os vídeos. Quando você entrar na playlist pelo Google, não é pelo aplicativo do YouTube. Ó, quando você clica aqui, ele sai e vai para o aplicativo, tá vendo? Não é pelo aplicativo do YouTube, tem que entrar pelo Google. Você vai entrar aqui e vai digitar youtube.com.br. Aí você vai pegar o meu link e vai entrar aqui, ó. youtube.com.br. Aí você vai pegar aquele link da playlist que você escolheu lá. Se você quer saber de superpoderes, você vai na de consciência. Se você quer saber de sabedoria, você vai na de provérbios. Entrou no YouTube, aí você vai clicar aqui embaixo, ó, nessa setinha aqui, ó, 3 pontinhos.
Clicou nos 3 pontinhos, tem aqui embaixo assim, ó. Site para computador. Pedir site para computador. Pedir site para computador. Quando você clica aqui, aí você vai dar play no vídeo. Você pode sair do Google, que ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer aqui em cima uma abinha de play. Você clica no play, o celular está desligado. Ninguém tá vendo que você está assistindo um vídeo. Você está com o fone no ouvido, está trabalhando. Trabalhando, buscando sabedoria. Quantas vezes eu fiz isso, mano? Quantas vezes eu só andava com fone no ouvido, os outros deviam ter raiva de mim. Eu não paro de ter um fone no ouvido. Eu tô trabalhando hoje, tem um fone no meu ouvido. O que eu tô fazendo no fone? Assistindo a sabedoria falando na boca de alguém. O tempo inteiro. Todo dia, não tem um dia que eu não ponho um fone no meu ouvido. Faça isso aqui do Google, eu já tenho os vídeos prontos. Quer ver? Eu vou te mostrar pra você entender. Tá do outro celular. Eu já tenho os vídeos aqui prontos. Já numa playlist que só tem gente falando de sabedoria. Todo dia eu coloco ali o dia inteiro, mano. As lives que eu vejo é 12 horas de live. É 11 horas de live. Só baixando sabedoria. Só que se você só fizer isso e não ensinar... Agora, se você fizer isso e ainda ensinar, aí, amigo, você vira uma máquina. Então faça isso, tá bom? Tamo junto, a live de hoje tá aí. Deixa eu dar uma corrida que eu passei aqui uns minutos do tempo, tá bom? Vamos nessa. As lives fica salvo? Fica salvo. Vai no link da bio. Tem um grupo de transbordo. Eu sempre aviso as lives lá. Vai no link da bio. Tem todas as lives que estão postadas no YouTube. É só você ver lá. Cheguei tarde. Chegou não. Chegou na hora certa. Se você não tivesse chegado a hora que você chegou, você não teria tido a oportunidade de assistir a live inteira. Tem gente que chegou um pouquinho mais cedo que você. Não vai voltar para assistir essa live que foi poderosa pra danar. Por quê? Porque ela chegou cedo demais. Você não chegou tarde nem cedo, você chegou na hora certa, tá bom? Volta lá nas lives de provérbios, volta lá na live da consciência e bora assistir e tocar o terror nessa terra, irmão. Ser uma bênção nessa geração. Deus te fez para ser uma chama de fogo. Mas você está insistindo em ser vela. Mas aqui comigo você não vai ser vela, não. Enquanto você me ouvir, você vai ver o fogo saindo de dentro de mim, começando a mexer nesse fogo que você tem aí. Enquanto você me ouvir, você vai ver as águas, o manancial saindo de dentro de mim, começando a limpar o seu interior. Tá bem? Inclusive, a segunda live da consciência é uma ativação dessa mentalidade sua. Um dos seus superpoderes chama imaginação. Lá eu te ensino como que usa a imaginação. Chama live 2 da consciência. Aí você faz uma ativação do gnu, do leão e da águia. Tem lá, vai lá e faz. Você vai ver que doideira aqui.